gente vai e começa a fazer soldado e tal. Então começa a virar o bairro para rap. Você vê, conheceu o rap, você vê o discurso, ele era mais contundente, ele não brigava. Era óbvio que eles não queriam brigar mesmo, não tem que ser um discurso, etc. Então você avança. E aí tinha as contradições do próprio hip hop, que era você ficar questionando, ficar militando dentro de um discurso de protesto. Ele procura das mudanças, mas impactar, propondo coisas, ainda que você tivesse equivocado, tivesse que repensar todos os dias o que você havia proposto. Mas, graças a Deus, passei a conhecer o Rio, que eu também, foi problemático para isso. E, o moleque, quer dizer, padrão da comunidade, cujo objetivo era tentar conseguir um trabalho numa feira, levar um carrinho, pensar em ser físico nuclear, guerreiro, isso faz parte do plano. Esse tipo de conversa nem está na roda. Então o que falta naquela base é estímulo, o que falta naquela base é referência. As oportunidades elas não apenas não surgem, apenas porque elas não existem. E não existe estímulo na casa, na rua, na tua relação de convivência, etc. Aí nós estamos falando de um caos que está na cidade de Deus, está na Praia do Sábado, está nas periferias, está nas nossas mães, todo mundo está na mãe dele, que vai rezar para que eles consigam ser um borracheiro um dia. Então, quando de repente você vira best-seller, os caras não se formaram lá, né? O cara, meu filho, de novo, porra, como é que consegue ser best-seller? O cara fala sobre 737, urânio enriquecido, bomba atômica, que porra desse cara tá falando? Porra, mas como é que o cara consegue fazer tudo? Porra, é tão absurdo. O que ela estava falando, que era mais absurdo porque alguém conseguia formular uma pergunta. Você passava percebendo, no nosso meio tinha uma porrada de moleques, pretinho, desdentado, fudido, filho de fudido, morando na favela, mas que tinham contato com outros universos, que tinham lido algum livro, só que simplesmente não tinham espaço nas nossas relações para colocar isso. Pô, peraí. O cara consegue fazer perguntas interessantes sobre o universo que nós desconhecemos, é porque realmente existe conteúdo nesse espaço. Então, na verdade, quer dizer, como é que a gente constrói isso agora? Então aí começa, na verdade, uma loucura nossa em sermos, em tese, uma porrada de ignorantes que não conhecia porra nenhuma, que não tinha informação de porra nenhuma, não era formado em porra nenhuma, mas construímos um projeto que fosse legítimo nessa direção. Que não viesse alguém, de repente, do mundo do asfalto, se o que nós deveríamos fazer, como é que a gente deveria se comportar, ou fazer um filme sobre a nossa vida. Se a história era nossa, nós não podemos ser coadjuvantes dentro da nossa história. Foi como convencer os nossos pares, que isso é o nosso projeto. Então você imagina, na verdade, que você sai da sua casa, da sua comunidade, cujas pessoas foram treinadas, foram educadas para ser coadjuvante mesmo. Minha mãe me treinou para ser borracheiro, filho, tu não pode roubar ninguém. Se tu for borracheiro, tá bom pra caralho. Como é que eu tiro isso dela? Isso cresceu com ela, isso está no sentimento dela. Isso foi construído. O nosso futuro já estava traçado por ela e por quem a educou. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas que a gente também tinha que discutir a questão da etnia, a questão do racismo, etc. Sem virar escravo de discurso nenhum. É um outro problema. Você sempre achar que você é preterido em função da tua cor. Ainda que seja em alguns momentos, mas isso não pode ser um limitador. Você discutia. E aí os moleques iam para a escola, por exemplo, e aí já começava a questionar. Aí voltava para nossas aulas, a nossa aula era de 120 pessoas, passou a ser por 600 pessoas na frente do Jacarezinho. Nossas reuniões, a gente, quer dizer, falava quem gritava mais alto. Não era como mais não organizada, fazer inscrição para falar, e mediação, porra nenhuma, porra da comida o tempo todo, só confusão, um monte de louco. E chegou na igreja da Penha, a professora mostrou a igreja da Penha, essa igreja foi construída em 1412 pelos negros. Então nós temos que se orgulhar disso, Sem entender, a gente aprendeu com o Júlio César Tavares, como professor, com o antropólogo, que foi dar uma aula sobre etnia, e ele contou, inclusive, que na verdade esses negros, quando eles eram perguntados por uma vez, eles eram enforcados, demonstravam que eles sabiam ler, não discutiam, e eles mostram na igreja, na coisa de escravo, e aqueles que não conseguiram carregar a pedra dela em cima, eles morreram enforcados. A gente vai respeitar e todo mundo. A gente não pode contar a história pela metade. Quem construiu essa igreja não pode ser motivo de orgulho, vai ser contado na íntegra. Do contrário, se perde a história, se perde tudo. Então aí que você começa a montar
E aí esses jovens que tinham algum tipo de interesse no hip hop, queria ser grafiteiro, queria ser fotógrafo, não sei o quê, isso que nos unia, então a gente passava a ter, na verdade, uma capilaridade no Rio, e aí, Cidade de Deus, Jacarezinho, Juramento, em várias comunidades, então espalhou, tinham realmente condições de se juntar com outras pessoas que tinham um pouco mais de talento e se tornar uma força. E juntar com as pessoas todas, e se espalhar em uma grande corrente. Então, juntar pessoas de outro universo seria, na verdade, a gente poder também tentar entender o que tinha do outro lado. E a partir daí você então consegue fazer uma reflexão de concordar ou não. É você perguntar, esse candidato vocês também querem fazer, fazer os seus filmes. Eu quero ver o meu filme.